palestra O Olhar sobre o Período Triássico e a Ascensão dos Dinossauros, que está sendo realizada com o apoio do Centro Acadêmico Vital Brasil e do professor Dr. Valbert Júnior Reis dos Santos. Uma salva de palmas para a nossa organização. O nosso palestrante é o João Alberto Leme da Silva, mestrando em bolsista CNPq pelo Programa de Pós-Graduação de Biologia Comparada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus do Zumbi. Atua nas seguintes áreas: paleontologia, paleozoologia e macroevolução de vertebrados do Triássico. Agora daremos início à palestra Um Olhar sobre o Período Triássico e a Ascensão dos Dinossauros. Passo a palavra para o nosso querido colega. Muito boa tarde a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é João Alberto. Para quem me conhece, meu nome continua sendo João Alberto. Muita coisa. Eu vim aqui para falar com vocês sobre, principalmente, o período Triássico. Eu acho que vou tirar o microfone. Não precisa de gravação. Então, o período Triássico não precisa mudar ainda. O que vocês sabem sobre esse período? O Jurássico dá alguma ideia. Quando eu falo do Jurássico, vocês pensam em alguma coisa? Jurassic. E Cretáceo? Também. Tá. Desses três períodos, eles compõem o período Mesozoico, que é onde os dinossauros começaram e eles terminaram, que compreende entre 250 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás. É um período bem longo, quase 200 milhões de anos só desse período, e o Triássico é o mais antigo deles. Pode passar. Aqui é um pouco da apresentação que vai acontecer, e é isso aqui é a nossa escala estratigráfica que vocês podem tirar desse site aqui. O Valber passou uma aula sua, esse site aqui é muito bom para você tirar, porque essa tabela está fazendo a cada 6 meses, porque está sempre mudando, e o consenso nunca existe com a estratigrafia. Estão vendo? Pode passar 2 vezes, vai ter 2 saquinhos. Ali em cima é onde a gente está. O Triássico é esse roxo aqui. Todo esse caminho percorrido é o tempo que decorreu entre o Triássico e o nosso período atual. Só que antes de a gente falar do Triássico, eu tenho que falar um pouquinho sobre a extinção do termo Triássico. Vocês podem ver que o Permiano é esse período que está bem aqui, o Paleozoico, que compreende um pouco antes do Triássico, e essa extinção é um marco muito importante para eles. As meninas aqui vão ver um pouco disso, eles vão comentar alguns dias com o Valbert. O que é essa extinção? A fauna do Triássico, como eu trabalho com fauna, macroevolução de vertebrado e tetrápode, vai ser mais focado nisso, mas eu vou dar uma pincelada em algumas outras coisas também. Os primeiros dinossauros e, por fim, a extinção do Júlio Triássico, porque o Triássico é um período que foi compreendido por 2 das 5 maiores extinções em massa que tiveram no planeta. Então, no começo dele teve extinção e no final dele também teve extinção. Pode passar. Aqui a gente está vendo o período Triássico, que ele é dividido em 3 grandes grupos: o Triássico inferior, o Triássico médio e o Triássico superior. O inferior tem o período Intuano, Lemetiano, o médio tem o Arnesiano, o Ladiniano, e o Triássico superior tem o Carniano, Doriano e o Retiano. Isso daqui não é muito importante para vocês saberem, o importante é mais essas 3 divisões de inferior, médio e superior, que são muito mais faladas quando você vai ler um artigo, quando você vai ler sobre algum bicho que viveu no Triássico superior. O superior é o que? É mais recente. Sempre vai vir de baixo para cima. Olha, o inferior ele começou há 251 milhões de anos atrás e o Retiano terminou há 200 milhões de anos atrás. Então ele sempre vai de baixo para cima nessas gráficos estratigráficos assim. Por isso que ele é chamado comumente dessas coisas. Mas esse aqui é um dos nomenclaturas. O superior pode ser chamado de neotriássico também. O médio pode ser o mesotriássico e assim vai. Mas esses aqui já são os mais gerais que vocês vão encontrar. Pode passar. Mais uma vez. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o período Triássico. Pode passar mais uma vez. A nossa introdução vai começar com esse período que eu já falei, que compreende 250 a 200 milhões de anos. Pode ir, vai com umas 3 vezes já. Esse período aconteceu o quê? Na Pangeia.
a Terra estava com todos os continentes conectados em um único supercontinente massivo, que era denominado Pangeia. O planeta dele aqui enorme, e desse lado aqui o Oceano Pantalásico. Esse período foi compreendido também com uma alta concentração de oxigênio na atmosfera. Mas isso só na atmosfera terrestre. A marítima tinha uma condição um pouquinho diferente. Pode passar. E aí iniciou-se com o fim do período Permiano. Aqui é uma foto de um arfossauromorfo que vocês vão ver por causa da grande extinção do período Permiano. Pode passar. A extinção do Permo-Triássico foi um período de grandes transformações no planeta Terra. Foi o maior evento de extinção em massa que aconteceu no nosso planeta. Foi um misto de muitas condições que ocorreram durante esse período e que acarretaram um grande evento de extinção em massa. Ele começou no período Guadalupiano, bem no finalzinho do Permiano, pode passar, e ele foi marcado por algumas condições: anóxia, vulcanismo, aquecimento global, mudança do nível do mar. A gente teve também, além disso, teve uma perda de 80% a 96% da biodiversidade que existia no planeta. Quase, assim, pouco mais de 90% das espécies que existiam no Permiano acabaram. Isso inclui principalmente vida marinha. Ele atingiu muito mais o ambiente marinho do que o ambiente terrestre. Ainda assim, pegou muito da biodiversidade terrestre, mas do marinho tinha formas de vidas muito mais sensíveis, como, por exemplo, corais, que foram praticamente todas extintas e sobraram muito pouco. Pode passar. Nessa extinção do período Permiano, a gente tem uma coisa que marca muito, que são chamadas de Siberian Traps. São as armadilhas siberianas. Na Sibéria aconteceu um período de vulcanismo muito intenso, e esse vulcanismo levou muitos gases de efeito estufa, muitos gases que danificaram a camada de ozônio e produção de um composto chamado halocarbonos. Esses halocarbonos são gases de efeito estufa, são gases compostos principalmente de carbono, CO2, e esses gases foram deixando a temperatura da Terra cada vez mais quente. E com isso, o que aconteceu? A temperatura da Terra aumentou cerca de 8 graus centígrados em média durante esse período. E existe um trabalho que faz se vocês pararem para pensar, aumenta a temperatura. A nossa a gente pode descontar um pouco porque não temos tanta conexão assim, mas gases de efeito estufa danifica a camada de ozônio. Não está parecendo com alguma coisa, não? Não. E aí, a gente tem também o impacto de Araguainha, perto do Brasil, um meteoro que atingiu o Brasil, e esse meteoro causou vários eventos sísmicos e liberou ainda mais gases de efeito estufa, liberou ainda mais emissões de fumaça, que contribuiu ainda mais para esse período de extinção e eventos sísmicos, que causaram muita morte, causaram a morte de muitos seres vivos que aconteceram na Terra. Pode passar. Aqui a gente tem um gráfico que foi tirado do Monte Colaboradores. Ainda vai dar para vocês verem porque está um pouquinho ruim, mas esse gráfico ainda estava em inglês, eu coloquei em português. Vocês podem ver que as erupções das estratos siberianas, elas causaram várias coisas. Em verde a gente tem todos os efeitos diretos, emissão de CO2, de enxofre, de outros halocarbonos, emissão de CO2, emissão de gases termogênicos. E o que foi acontecendo? Todos esses azuis, eles são, no caso, se existe alguma pessoa que é daltônica aqui, eles são esses aqui, são efeitos de morte direta. O que aconteceu? Escuridão vulcânica, que impediu as plantas de fazerem fotossíntese, impediu de conseguirem luz para fazer a sua respiração, os seus processos metabólicos, destruição da camada de ozônio, aumento de raios UVB, anóxia oceânica, que vocês percebem que quando o oceano ele fica sem oxigênio, o que deixa o oceano sem oxigênio? Pessoal que está no primeiro período, vocês viram um efeito que acontece quando algumas condições são muito favoráveis para um certo grupo de seres vivos no oceano e eles começam a se reproduzir muito. A gente vai brincar, quando algas começam a se reproduzir com muito afinco no oceano e nos rios. Vocês lembram o nome do efeito que acontece? Vocês viram isso com o primeiro semestre, gente.
quando você começa, esses oceanos acidificados foram um ambiente muito propício para essas algas começarem a se reproduzir, que causou o efeito de eutrofização. Todos os rios e oceanos começaram a eutrofizar, e a partir dessa eutrofização, o que aconteceu? Extinção marinha em massa. Extinção dos ambientes marítimos em massa. E com isso, extinção terrestre em massa também. Pode passar. Dá para gente falar? Aqui a gente tem uma imagem do que aconteceu. Vocês podem ver essas coisinhas aqui, a gente chama de terraço. E as águas todas, nessa situação está muito bonito, mas é trágico, né? A água toda cheia de algas, os peixes morrendo, porque as algas puxam oxigênio, e aí os outros animais, os seres que precisam de oxigênio para sobreviver no oceano, não conseguem sobreviver. Eles não têm oxigênio para sobreviver e morrem. E é claro, o vulcanismo e a escuridão vulcânica causou que as plantas começassem também a se extinguir, e consequentemente os animais, foi um efeito em cadeia. Pode passar. Então, o que restou da extinção? Vamos falar primeiro de flora. A flora, ela demorou cerca de 5 a 6 milhões de anos para se reestabelecer. Isso no caso da flora arbórea, árvores. Pode passar. E com isso a gente teve um impulso global de algas. Então, esse efeito vegetal foi muito bom para as algas. Elas conseguiram se produzir para caramba, elas não tiveram muito sucesso. Mas a gente também teve sucesso de um outro tipo de planta. Pode passar. Essa coisa chamada Pleuromema. Vocês podem ver que essa plantazinha aqui, ela está um pouquinho apagada. Vocês estão fazendo morfologia vegetal, né, pessoal, no segundo período. Vocês conseguem pegar alguma característica da folha delas? O pessoal que também já passou pelo segundo período, ele pode falar alguma característica na folha que talvez possa ser um sucesso evolutivo delas. Tá, elas são finas. Em um mundo que está muito quente e que os raios solares estão vindo com muita força, em que causam câncer, causam tumores nos animais, plantas que têm folhas muito grandes absorvem muita luz solar que pode matá-las. Então, plantas que têm essas folhas mais finas em formato de agulha, elas absorvem menos luz solar, ela tem menos superfície de contato e conseguem fazer seus processos fotossintéticos sem muitos problemas. Essas Pleuromema tiveram um grande sucesso evolutivo durante esse período do Triássico, no comecinho do Triássico e Permo-Triássico. E isso acarretou uma mudança muito radical nos ciclos biogeoquímicos que aconteceram. Porque quando as plantas começam a morrer e aí todos esses processos elas não conseguem mais, não tem mais liberação de oxigênio, não tem mais liberação de CO2. Consequentemente, isso vai causando desníveis em lugares. Tivemos desníveis em rios. Tem relatos que mostram que os rios mudaram de curso por causa disso, durante o período Triássico. Então, a gente tinha leitos de rios enormes que foram minguando, foram se transformando em rios pequenos e mudaram de curso e contribuíram para essa extinção em massa. Pode passar. Essas duas espécies de plantas, esses dois grupos de plantas aqui, Glossopteris e Bosopsis, também tiveram um grande sucesso evolutivo em um certo período do Triássico, bem no começo. Só que vocês podem ver que esse sucesso não estava muito em direção a ter um futuro. Vocês podem ver aqui, olha o tamanho das folhas delas. São espécies de samambaias que eram gigantescas. Só que, justamente por causa desse tamanho de folha, elas foram perdendo eficácia durante esse período do Triássico. Pode passar. E, por causa disso, elas perderam para pteridospermatófitas, que são samambaias também, só que elas têm samambaias com folhas menores, e assim elas conseguiram conquistar a região da Antártica. E nessa época a Antártida não era congelada. Ela ainda fazia parte do supercontinente Pangeia, que era virando a Gondwana, uma união de Antártida, Austrália, América do Sul e África. E essas pteridospermatófitas tiveram um grande sucesso na Antártida. Pode passar. Aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem um pouquinho melhor, como que é a aparência de cada uma delas. Aqui a Glossopteris, vocês podem ver agora o formato das folhas delas. Aqui a gente tem as Bosopsis, que já tinha aquela adaptação de folha de agulha, e essa aqui, as pteridospermatófitas, que foram as grandes campeãs durante esse período. Passando agora para a fauna. A gente teve um grande domínio de um grupo de animais chamados terapsídeos. Alguém que já ouviu falar em terapsídeo? Podem me falar o que vocês ouviram falar?
você acha que isso parece? Parece répteis, anfíbio, mamífero. O que esses caras parecem? O que vocês podem chutar? Parece répteis? Esses caras são um ancestral distante da gente. Eles fazem parte desse máximo. Eles não são répteis. Eles são muito semelhantes a répteis, mas eles fazem parte desse máximo. Eles são ancestrais dos mamíferos atuais. E eles são muito estranhos. Eles são um pessoal assim, que viveu nesse período de gás, que eles tiveram muito sucesso. Pode passar. Só que as comunidades eram muito instáveis. Eles encontraram a extinção do Triássico médio. Eles começaram muito bem, o Triássico inferior eles estavam muito bem sucedidos, se reproduzindo bastante, povoando o planeta, principalmente no ano a gente tem alguns relatos deles, mas eles encontraram o seu fim, principalmente, a maioria deles encontrou o seu fim no Triássico médio, mas se todos tivessem encontrado o seu fim, a gente não estava aqui. Pode passar. E aqui a gente vai apresentar um carinha muito impressionante, o listrossauro, também conhecido como táxon do desastre. Táxon, no caso, a gente chama um grupo, quando a gente quer chamar um grupo assim na biologia, a gente chama de táxon. E esse cara é chamado de táxon do desastre por causa do comportamento que ele teve durante esse período, em que ele viu tudo morrendo, ele estava vendo tudo acabando, e ele falou assim: sabe o que esse mundo está precisando? Eu. Muito eu. Vários eu, em todo lugar. Esse carinha, pelo menos assim, esse gênero de dinossauros, eles dominaram o planeta inteiro. Saíram no começo, começaram a se reproduzir loucamente e se espalharam por todo o planeta. Você encontra eles em todos os 5 continentes. Eles foram uma das espécies, um dos grupos mais bem sucedidos durante esse período. E é por causa desse comportamento oportunista de proliferar quando está acontecendo um desastre, que a gente chama isso de táxon do desastre. Só que esse termo já meio caiu em desuso, porque existem trabalhos que mostram que ele, na verdade, não tem esse comportamento. O comportamento dele esse nome é mais voltado para espécies marinhas, e tentaram aplicar nele por causa de ambiguidade das definições do termo, e alguns autores falam do termo de uma definição, outros autores falam do termo de uma outra definição. Só que aí esse termo caiu em desuso, mas o comportamento dele durante o período é inegável. Passa para mim, eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui que mostra o comportamento dele. Vocês podem ver essa parte verdezinha aqui, é o quanto que eles sobreviveram. A gente está vendo aqui o período vinculando, oligoceno e anisiano. Então, o listrossauro ele passa praticamente 2 períodos do Triássico inferior, tendo um grande sucesso esses dois. O listrossauro declives e o listrossauro murray conseguem com muito sucesso sobreviver esse evento de extinção em massa desde o Permiano. Pode passar. E a gente teve, como eu mostrei para vocês aqui, o oceano e o ambiente aquático em geral teve uma recuperação muito difícil. A recuperação em terra foi muito maior. A gente teve uma biodiversidade crescendo muito mais em terra do que no mar. Os oceanos ainda estavam sem oxigênio, eles estavam bastante alcalinos e com bastante dificuldade de ter seres vivos sobrevivendo lá nesse ambiente extremamente estressante, com muita diversidade para prevalecimento da vida. Pode passar. E é claro que no período Triássico a gente tem origem de lagartas, tartarugas, sapos, crocodilos e mamíferos. Todos esses grupos começaram aqui no Triássico. Eles eram um pouco diferentes do que a gente imagina, mas eles já estavam lá. No caso, lagartas, tartarugas é sempre uma bagunça. A gente não sabe até hoje o que a tartaruga é, na verdade. Se ela está mais perto de crocodilo, se ela está mais perto de lagarto. Os crocodilos eles eram grandes e pequenos. A gente tinha crocodilo do tamanho de gato, a gente tinha crocodilos gigantescos com pernas longas que eram capazes de galopar. A gente tinha mamíferos que eram muito diferentes, como eu mostrei para vocês, os gráficos, eles tinham uma feição um pouco diferente. Os sapos também tinham uma feição bem diferente do que a gente tem hoje. Pode passar. E a gente teve também a diversificação dos arcosauromorfos. O arcosauromorfo, tudo que é crocodilo, lagarto, cai dentro do arcosauromorfo aqui, ó. A gente está vendo aqui nessa imagem um prestosuco, um crocodilo,
do Triássico brasileiro. Ele viveu no Rio Grande do Sul, a gente conhece agora como Rio Grande do Sul, e esse bicho era capaz de galopar. Não era um animal muito rápido, a gente já sabe agora, por causa de processos biomecânicos que estão sendo estudados nele, de que ele não era um animal de velocidade, ele era um animal mais robusto e era um predador mais tocaio. Só que esse cara aqui também era um predador de topo de cadeia na época dele, em que os filhotes eles eram bem mais ágeis, só que quando ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais robusto e mais predador de tocaia, no caso. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho da fauna do Triássico inferior na Gondwana. Foco na América do Sul, África, um pouquinho da Índia e da Austrália. E Antártica também. Pode passar. Esse carinha aqui, a gente conhece por, pode passar, um Proclonophonomorpha. É um nome um pouco complicado para um grupo, nos casos, que são pararépteis do Triássico, que estão presentes na Gondwana. Pararéptil é um grupo irmão de réptil. Eles não são répteis, eles são um pouco antes. Não sei se vocês conhecem o mesossauro. É um lagartinho aquático, mais ou menos desse tamanho, que viveu na região de São Paulo, na formação Iraqui. Ele está próximo desse mesossauro. São carinhas que viveram na Gondwana nesse período e que não podem ser tidos como répteis. Pode passar. São um grupo irmão. A gente também tem os grupos Tomeia e Sandaia, que são cactosauróides do Triássico inferior e Triássico médio. Esses caras parecem meio anfíbios, eles têm uma cara meio esquisita. E eles formaram, vocês verem que o gênero deles chamado Sandaia, principalmente ele foi encontrado na formação do Sandro do Cabral, na região do sul do Brasil. Pode passar. Esses carinhas aqui são chamados de rinossauros. Esses caras são pequenos tetrápodes herbívoros e quadrúpedes que viveram do Triássico médio, assim, tanto na Austrália quanto na Gondwana. Eles também meio dominaram o lugar, mas eles não eram tão bem sucedidos quanto os outros que eu tinha apresentado antes. Pode passar. E aqui a gente também tem Dicynodontia. Dicynodontia são os sinapsídeos, no caso, são ancestrais dos mamíferos atuais, que sobreviveram à extinção do Triássico, do fermento Triássico, e irradiaram aqui nesse período na região da América do Sul. Eles eram herbívoros de grande porte, eles eram bem grandes comparados a esse dinossauro aqui, e eles tinham uma morfologia um pouco diferente do que a gente vê hoje. Eles eram bem mais rígidos e eles pareciam uma espécie de rinoceronte enorme. Pode passar. E agora a gente vai falar um pouco de Archosauromorpha, que é um grupo que a gente vai falar mais aqui. Os dinossauros também caem dentro de Archosauromorpha. Eles são um grupo diverso, que inclui aves, dinossauros e crocodilomorfos. Eles irradiaram toda a Pangeia. Foi um dos grupos mais bem sucedidos junto com os outros que a gente tinha falado. Mas eles se diversificaram muito no Mesozoico. Conseguiram até sobreviver a essa extinção no final do Triássico. Sobreviver é uma palavra muito forte, eles não tiveram grande sucesso na sobrevivência. A gente teve um corte muito grande da população na época e meio que nunca se recuperou pelo registro fóssil. Mas a gente teve um evento muito forte nessa época, o evento de diversificação dos dinossauros, que durante o período carniano, dentro do Triássico, teve um evento de chuva, um evento torrencial muito forte, chamado o evento fluvial do Carniano. Pode passar. Acho que ele vai ser o próximo. Não é o próximo ainda. Então vamos segurar isso por enquanto, que agora a gente vai entrar em dinossauro. Eu queria saber o que é um dinossauro. Mas antes de eu responder o que é um dinossauro, eu queria que você definisse mamífero para mim. Para mim é mais fácil. Pessoal, vocês fizeram a matéria da Ana, eu trabalhei mamífero com vocês. O que é um mamífero? Glândulas mamárias. Pelo, glândula mamária. Expressão facial, todos têm. Tá. Então, vamos pegar tudo isso. Pessoal que fez, vocês também, todo mundo já fez a matéria, já traduziu o conceito para vocês de sinapomorfia, apomorfia, presomorfia e presomorfia. Vocês concordam que vocês estão classificando tudo isso por sinapomorfia de grupo? Estão pegando a característica que define o grupo todo e colocando. Como que vocês definem réptil? A
A dupla tem essa famosa. Bípede. A gente não entra nesse assunto. Normalmente é ectotérmico, mas sabe também não é? Aqui eu não sei, mas vocês perceberam que definir réptil é muito mais difícil? E se a gente fosse um pouco mais, se a gente fosse para outros grupos, a gente percebe que vai ficando cada vez mais difícil de você definir. Porque às vezes a sinapomorfia ela não é tão clara. E réptil é um grupo que eu peguei de propósito, porque ele é mais difícil, porque ele é um grupo parafilético, então ele não é um grupo válido. Porque a de réptil. Então eu vou apresentar para vocês um outro conceito de classificação de grupos. Esse aqui a gente chama de nomenclatura filogenética. Pode passar assim, só uma vez. Nossa, nomenclatura filogenética diz que é um lado menos inclusivo, contendo triceratops coreiros e pássaro doméstico. Isso é dinossauro. O que isso quer dizer? Você vai pegar o triceratops, você vai pegar o pardal, e tudo que tiver dentro é dinossauro. Só que aí, às vezes a pessoa fala, vamos pegar sei lá, listrossauro é dinossauro? Listrossauro é dinossauro? É muito difícil você saber se o listrossauro está dentro. Isso é muito. Ele é um ancestral, ele está fora. Ele não é. Só que não é muito intuitivo essa forma de nomenclatura para a gente que está fora da academia. Pode passar um aí? Aí, ó. Tudo isso aqui é dinossauro e aquilo ali não é dinossauro, segundo a nomenclatura filogenética. E a gente vai para a nomenclatura que vocês falaram, que é a nomenclatura de sinapomorfia. Pode passar. Por sinapomorfia, o que é? Presença de estábulo aberto, desenvolvimento peitoral alongado, musculatura temporal que tem anteriormente a sabor salomônico, fazendo a articulação da figura quando menos de 30% da largura das estábulas trago, quarto trocador temporal assimétrico com margem distal formando um ângulo mais que na relação de arte, mas a posterior do jugal bem colocado para circular por cada jugal. É um pouco confuso. Eu li de rápido de propósito, porque olha a quantidade de coisas que são caracteres que são diagnósticos de dinossauros. Isso aqui é todo dinossauro tem. Existem caracteres que a gente coloca para fazer filogenia que às vezes é um dinossauro e tem os outros que não é. Então, quando você vai classificar uma coisa por sinapomorfia, você também cai no erro. Porque você vai pegar, por exemplo, réptil, como é que você vai caracterizar réptil? Você vai ter que pegar todas as sinapomorfias. Mas aí, se você vai pegar a sinapomorfia, aí compartilha. Aí não, mas a gente não pode colocar como réptil. Então, percebe que tem um problema muito grande na forma de classificação? Dinossauro, se eu perguntasse o que é um dinossauro, é muito difícil vocês responderem. Vocês não iam pensar nisso. Já você estava no lugar. Mas toda vez que eu falo dinossauro, eu fico vermelho na cabeça de vocês. A galinha. Isso daqui é mais para mostrar a dificuldade que a gente tem hoje de classificação de seres vivos. A gente tem dois meios de classificação, a nomenclatura filogenética, que ela tem esses problemas e muita gente, muito professor que trabalha assim, com taxonomia, que trabalha com classificação, não gosta de nomenclatura filogenética, porque acha que não classifica nada. E tem essa daqui, que também é um pouco mais difícil ainda, porque você tem que lembrar de todas as sinapomorfias que o grupo possui. E às vezes a sinapomorfia ela não é tão clara como, por exemplo, glândula mamária do mamífero. Não, é um conjunto de várias características que estão nos ossos. Que, por exemplo, isso daqui, ó, processo posterior do jugal bifurcado para ser articular com o quadro do jugal. É um osso que fica mais ou menos nessa região aqui do jugal para se articular com o quadro do jugal com o osso que fica aqui. Então você vai pegar um processo, que é uma região do osso, para ele se articular com um outro osso que fica nessa região da cabeça do bicho. São formas de classificação que precisam ser melhoradas, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Por quê? Porque não só está pouco. Pode passar.
com esse tipo de felicidade aqui de eu apresentar para vocês uma coisa muito maravilhosa, a gente vai falar dos primeiros dinossauros que a gente teve no mundo. Pode passar. O que a gente teve que causou muito a diversificação dos dinossauros? O evento fluvial do Carniano, que eu tinha falado anteriormente, que foi quando o ambiente árido do Triássico foi surpreendido por chuvas que varreram a Terra. Foi muito tempo de chuva, muitas vezes chuva ácida, e foi um grande evento de extinção. Novamente, mais uma extinção do Triássico, não tão grande quanto as grandes 5, não tão grande quanto as duas que começaram e terminaram no Triássico, mas ainda assim um grande evento de extinção que carregou mais um monte de gente, principalmente Terápsida, que eu tinha falado antes, que eles não sobreviveram mesmo no Triássico, que foi justamente aqui. O Carniano já é no começo do Triássico superior, no começo do final do Triássico. Pode passar. A gente teve extinções de dicynodontes e rinossauros, e no Oleonthiano a gente teve a possível origem dos dinossauros. Eles provavelmente começaram bem no começo do Triássico, mas a gente não sabe exatamente porque não tem muito registro fóssil. O registro fóssil mais antigo que a gente tem de dinossauro é o Estauricossauro presteico, um dinossauro brasileiro, que tem 233 milhões de anos. Isso ainda não era nem perto do Oleonthiano. Só que a partir do momento que eles começaram a surgir, eles tiveram uma diversificação muito rápida de saurício e sauropodomorfo. No caso, o sauropodomorfo está dentro do saurício, mas a gente fala desses dois grupos em geral porque a terópoda não foi tão bem sucedida nessa época. A gente tem alguns terópodes. Terópodes, o que é terópode? Tiranossauro, Velociraptor. Se você viu um, você viu todos. É um formato muito parecido, todos eles têm um formato muito próximo entre eles. Sauropodomorfo já é um pouquinho mais difícil. Apatossauro é sauropodomorfo. Platiosauro, vocês não conhecem, vocês vão ver uma imagem dele. Platiosauro é sauropodomorfo. E ele não tem nada a ver com ele. Algumas semelhanças, mas se você olhar os dois, você não vai falar que os dois são do mesmo grupo. Pode passar. A gente tem uma diversificação posterior de ornitistos e terópodes. Mas os ornitistos, a gente não sabe até hoje assim, se eles estão realmente no Triássico, a gente tem muito pouco registro fóssil deles. Os ornitistos são aqueles animais tipo Triceratops, Stegossauro. Claro, todos eles são um pouquinho diferentes nesse período. E a gente tem pouco registro fóssil. Em alguns trabalhos estão vendo se alguns bichos que estão lá, que são chamados de não dinossauros, que seriam considerados dinossauros hoje em dia. Ainda tem muita discussão. Nessa época, esses dinossauros eram de pequeno a médio porte, e a maioria deles era carnívoro, inclusive sauropodomorfos. Tinha falado que os bichos que estão na área do braquiossauro, do brontossauro, eles eram bem diferentes, eles eram carnívoros nessa época. No Noriano, a gente teve dicynodontes e sauropodomorfos com herbívoros mais diversos. Os sauropodomorfos, eles começaram carnívoros e foram um nicho de herbivoria, foram modificando a fisiologia, foram modificando a morfologia deles até chegarem ao que a gente conhece como hoje. Pode passar. E aí a gente já vai ver alguns aqui, os primeiros dinossauros. Esse aqui da imagem é o Estauricossauro presteico, o dinossauro mais antigo do mundo e é brasileiro. Ele é um bicho, vocês podem ver que parece um terópode, né? Que a gente fala assim, parece um velociraptor, parece nessa mesma morfologia. Mas ele não é. Passa, por favor. Aqui eu falo de Merasauride. Eles são os dinossauros mais antigos do mundo já documentados, só que eles não têm encaixe em nenhum dos grandes grupos. A gente tem 3 grandes grupos: saurópode, sauropodomorfo, terópode e ornitícia. Eles não encaixam em nenhum dos 3. Eles não fora, eles são eles. Eles têm características que são compartilhadas e tem umas características que são únicas deles próprios, então eles ficam fora da árvore neles. Eles ainda são dinossauros verdadeiros, mas eles não são nenhum dos 3 ali. Pode passar. E esse aqui é o Gnathomorax cabrerae, que é um outro Merasauride que foi encontrado no Brasil, no sul do Brasil, na formação Santa Maria, em 2019. O registro dele é extremamente completo, é um dos dinossauros mais completos que a gente tem no Brasil. Pode passar. Agora a gente vai falar de Sauropodomorpha. Esse carinha aqui, vocês foram provavelmente, não sei se vocês estão vendo bem, esse cara é chamado de Saturnalia minki. É o dinossauro que eu estou trabalhando no meu mestrado, no caso. Ele é um sauropodomorfo, ele é carnívoro. No caso, mais onívoro, ele se alimentava de pequenos insetos. Mas vocês podem ver que ele é bem diferente do brontossauro.
Você olha assim, pensa, Brachiosauro, não parece isso. Ele era quadrúpede facultativo, ele conseguia ficar tanto nas duas patas quanto nas quatro patas. No caso, o Sauropodomorph foi conhecido por pescoços compridos de tamanho massivo, coisa que nenhum dos dois ele tem. Ele não é tão pescoço assim, ele tem pescoço que já está desenvolvendo, ele já tem as vértebras cervicais mais alongadas, mas ele ainda não é realmente você olha e fala assim, meu Deus, enorme. Ele tinha, aqui, o Sauropodomorph tem o melhor acervo de diversidade taxonômica que a gente tem, assim, de modo geral, entre eles. E com isso, pequenos animais foram ganhando vigoria conforme foi passando o tempo. Eles começaram carnívoros e foram se tornando herbívoros. Pode passar? Aqui a gente já tem um exemplo de um animal que já era mais herbívoro. Um platiosauro Egerpyrt. É um bicho europeu. É esse cara aqui, está recebendo uma mordida. Ele já era grande, já era um animal maior. Ele já tinha um pescoço um pouco mais comprido e já era herbívoro. Mas ele ainda era quadrúpede facultativo, ele andava tanto nas quatro patas quanto nas duas. Ele ainda conseguia andar da forma como ele gostava, para quem quiser ele conseguia alcançar as folhas. Vocês podem ver que eles são bem diferentes ainda. Até o final do Triássico eles não se tornaram o que a gente realmente conhece como Sauropodomorph. E é por isso que a fauna do Triássico realmente, para mim, é a mais interessante, é o melhor período que existe na Terra. Porque eles são bichos muito estranhos, eles são bichos muito bonitos e muito singulares, eles são muito únicos neles, assim. Pode passar? Vamos falar um pouquinho de terópoda. Terópode, vocês já conhecem, vocês olham, vocês já conseguem reconhecer. Esse cara aqui é um coelópode ciências. É um carnívoro do Triássico que não é do Brasil. Esses caras não tem muito registro de carnívoro, de terópoda no Brasil do Triássico. Eles tiveram várias ocorrências. No mundo todo eles já eram mais raros. Tinha baixa diversidade de transformações. Você vê que a morfologia deles é muito específica, eles são muito parecidos um com o outro, eles são bem. Você olha um, você vê com todos. Pode passar? E aqui a gente tem o Linhas que a crista dele é escolha do artista, no caso. Também é um carnívoro do Triássico, não viveu no Brasil, ele viveu na Antártida. Se eu não me engano, na Antártida, no caso. E ele também é um animal que não é um grupo que se diversificou muito. Ele está no mesmo grupo do Celóptese, e o Celóptese também, eles não vingaram tanto. Outros animais substituíram eles. Vai passar. Ornitícia, os bichos eram bem diferentes. Gente, isso aqui é um setor de Triceratops, de Stegossauro. E já vê, eles são muito taxonomicamente e morfologicamente diversos. A gente vê um Stegossauro e um Triceratops um do lado do outro, são muito diferentes. A morfologia deles é muito distinta. As ocorrências deles do Triássico são muito raras. Por quê? Porque cientificamente não se sabe se eles são dinossauros de verdade. No caso, tem um colega minha no laboratório que está trabalhando para ver se são realmente dinossauros, se não é dinossauro. Porque esses também tem muita característica compartilhada, característica que não é compartilhada. E aí, por meio de análise de morfologia deles, ela está vendo se ele realmente é um dinossauro. Mas até lá a gente não vai saber se ele realmente é ou não. Por enquanto fica no campo das ideias, esse bichinho aqui. Pode passar. E aí, por fim, a gente vai falar um pouco da extinção do Júlio Triássico. Porque o Triássico acabou, e com ele acabando, acabou com bomba também, porque vai ter mais vulcanismo, vai ter mais meteoros, porque os bichos querem matar os bichos do jeito. Pode passar. Essa extinção ela perde apenas o Permiano Triássico, em questão de gravidade. Ela não matou tanto o Permiano, ela foi bastante severa, mas ela não matou tanto. Ela ainda matou mais do Cretáceo, que é aquele do meteoro, que acabou com os dinossauros. Isso daí foi marcado por uma erupção da província da Central Americana, que causou mais uma vez a extinção marinha. Os bichos estavam se recuperando, estavam com as duras penas, vivendo num oceano alcalino, que estava quase sem oxigênio e morreu de novo. O sarcóide, o bivalve, o de corais foram o saco mais uma vez. Ele teve mais uma vez aumento da temperatura média global, que aumentou de 3 a 4 graus mais uma vez e mais bicho morreu. Pode passar. Aconteceu mais anóxia, mais acidificação dos oceanos. Mas a gente teve a sobrevivência de dinossauro, porque
porque eles tiveram uma diversificação tão rápida, eles se reproduziram tão rápido durante o período do Triássico, que eles conseguiram se adaptar a essas condições estressantes e conseguiram permanecer no período Mesozoico até o Triássico. A gente fez extinção de diversas espécies e oportunidade de diversificação dos dinossauros no Jurássico. Mas sobre o Jurássico, pode passar. Aí já é outra história. É isso, muito obrigado pela atenção. Tem o pessoal fala que os dinossauros, que eles teriam penas, é isso? Não é pena ou pena? Não lembro. Pena, a gente já tem registro de penas desde 2011 sendo encontrado. A gente já viu que, principalmente tiranossauroides, como o tirano da China, ele era completamente coberto por penas. A gente tem a Maniraptor, o grupo dos Velociraptor, o Tarraptor, o Jaguaraptor, todos eles já eram bastante plumados, principalmente o Velociraptor, a gente tem muito registro. A gente tem registro de outros animais, outros grupos aqui plumados, mas aí a gente consegue até traçar até perto do Jurássico, que é as pessoas se diversificar no Jurássico com o Archaeopteryx, que era aquele bicho que era basicamente chamado de elo perdido entre dinossauro e aves. Antes disso, o pterossauro já tem os pterossauros, que não são dinossauros, desenvolveram o negocinho deles, tá? Que a gente chama de protopena. Não é uma pena, é uma estrutura muito similar, parece pelo, parece pena, mas não é nenhum nem outro, muito pelo contrário, ele próprio. Você comentou que, no geral, os dinossauros seriam carnívoros, né? No começo do Triássico. Nessa ideia, os mamíferos seriam mais herbívoros ou mais parecidos? Sim, a gente teve muita listrossauro, que era herbívoro, a gente tinha Disnodonte, que era herbívoro de grande porte, a gente tem o Terácida, de modo geral, eles eram herbívoros que dominaram o planeta. Os dinossauros, eles ocuparam o nicho dos carnívoros, dos predadores. Só que eles começaram a ocupar mais no final, né, no Triássico médio, no superior, do que no inferior. Tanto que o listrossauro foi para tudo quanto é lado, por causa que não tinha predador. Ele era herbívoro. Saturnário é um pinguim, ele é um saurópodo morto. E a sua amiga você também está trabalhando com outro tipo diferente? Sim, é o Silesaurídea que são os ornitíssimos, não sabe se é ornitíssimo ou não sabe se é dinossauro ou não. Sim, aí eu queria saber como que vocês sabem que os fósseis deles são exatamente esses dinossauros? Vai do estudo de taxonomia. A gente vai pegar o osso e a gente vai comparar com características que são sinal comportamento de grupo. Então a gente tem sauropodomorfa, ele tem a vértebra cervical mais alongada, a gente tem o pescoço mais longo, a gente tem o tamanho dele, a gente tem a forma do crânio dele é diferente, a forma como os ossos se ligam, os processos dos ossos se ligam, a gente vai classificando cada um deles. E aí a gente vai vendo se eles batem com o que já é especificado na literatura. Mas no caso, esses fósseis eles acabam encontrando tão grandes que... Depende muito do lugar, depende muito do fóssil, depende muito da forma de conservação. A gente fez uma escavação no General Salgado, e aí eu trouxe ao show da arte discutida, que não foi encontrado. Mas a gente também encontrou um crânio enorme de um motossuke, que é um crocodilozinho do tamanho de um gato. Então, vai do estado de preservação e do lugar. Se General Salgado já não preserva tanto articulado, a gente acha alguns articulados. Agora a gente vai em outro lugar, Rio Grande do Sul, a gente encontra ossada inteira, dinossauro inteiro ali. E às vezes depende do lugar que você acha que são fêmea, a gente acha que são negócio. E às vezes ele não é diagnóstico. Se você acha que são dente, hoje em dia a gente não descreve mais nada a partir de dente, porque dente não é diagnóstico. A gente precisa ter o caráter diagnóstico do grupo. E tem algum teste biológico? DNA? Não, é muito difícil você ter DNA, porque o DNA vai se degradando muito rápido. Após a morte do indivíduo, ele já vai se degradando. A gente vai, na taxonomia, você vai olhar o osso, você vai falar, como que é o processo retroarticular desse osso? Da mandíbula. Aí você vai, ele é mais ele tem o angular, ele é ligeiramente côncavo. Ele é ligeiramente convexo, ele é reto. Aí você vai olhando, vai colocando uma matriz filogenética e roda uma análise para ver se ele está próximo ou não. Essa ocorrência de diferentes fósseis está relacionada com
necessariamente rocha. A rocha contribui, a composição da rocha contribui, mas você consegue encontrar ossadas que são inteiras e locais que são completamente diferentes. E às vezes a mesma composição. É muito da condição do animal, porque para você fazer o processo de fossilização já é um trabalho. O animal, para ele se fossilizar, ele demora muito. E ele também precisa estar nas condições ideais, ele precisa ter coberto, precisa ter sido trazido, carreado por condições assim que não desarticulam os ossos, não desarticulam ele, não separa ele. E a partir desse momento aí que ele vai se transformando. E aí ele vai acontecendo o processo de diagênese, e depois disso que aí ele consegue a impressão dele. Então varia muito. Não necessariamente, mas varia. E você tem algum solo ou composto de preferência para fazer essa coleta, seja mais fácil? Normalmente não é um solo, porque não é um solo você é pouco profundo, então você já encontra a rocha rápido. A gente quer achar a rocha, e quando achou a rocha, normalmente a gente quer rocha sedimentar, porque a rocha ela vai pegando sedimento e ela vai colocando. Existe fósforo metamórfica? É muito raro. O fósforo em si é raro, rocha metamórfica é 10 vezes mais raro. É porque só metamórfica de baixa intensidade, né? De média para alta já é um processo muito violento. Uma dúvida que eu tive durante sua palestra, quando a gente pensa em Pangeia, na minha cabeça você foi imaginado bem aquele lugar meio árido, assim, meio deserto, mas isso não é verdade, né? Não, porque você falou da alta diversidade, mas para ter uma alta diversidade tem que ter biomas, né? Sim. Cenários diferentes dessa diversidade. Se a gente olha no período permiano, a gente tinha muita samambaia, a gente tinha muito briófita, a gente tinha já começando as gimnospermas, e aí, claro, morreu grande parte. Sobreviveu muita gimnosperma por causa disso. Vocês podem olhar nos pinheiros que a gente tem por aqui em Moçambique, eles têm folhinha em formato de agulha, justamente é a adaptação que eles conseguiram sobreviver. Tem lugares que eram áridos, tem lugares que não eram tão áridos assim. Tanto que a gente teve o fluvial do Carniano que mudou radicalmente tudo. Então, o ambiente árido que ele ocorreu já mudou completamente. Não aumentou floresta tropical, tanto que o Jurássico era completamente diferente do Triássico. As condições eram muito distintas. Ô João, como você sabe que tem um fóssil em algum lugar? Vocês vão no achismo ou tem algum sujeito que está vendo? Há muitos lugares a gente sabe que tem fóssil, que já foi encontrado fóssil lá. Então alguém conseguiu antes, então a gente vai tentar agora. Mas, por exemplo, a gente foi para General Salgado, eles já sabem que lá tem muito fóssil encontrado em beira de estradas. Tá vendo? O barranco ali a gente achou um crânio. A gente ficou na estrada procurando fóssil do barranco ali. E tem alguma tecnologia Para vocês terem, pelo menos a gente do lab não tem. A nossa tecnologia é o saber que tem lá. Mas assim, no geral, você tem? Não, com certeza existe. Só que vai muito, por exemplo, a densidade do osso. Sabe que o osso é mais denso do que a rocha. Justamente no trabalho que eu estou desenvolvendo, tem que olhar a densidade diferencial do teu osso que tem rocha no bicho. E aí a gente sabe que existe uma diferença de densidade, mas também quando você tem uma camada de 15 centímetros de rocha maciça, é meio difícil você fazer alguma coisa. Precisaria fazer um scanner muito forte, um scanner de tomografia muito forte, que pegaria tudo e isso demanda dinheiro. Então a gente vai em locais que tem afloramento, que a rocha já está aflorando. E a gente sabe que a bacia é sedimentar, e aí a gente prospecta. Prospectar, você vai e olha assim, é possível que tenha. Você vai olhando, vê as condições, vê como que está, assim, a rocha está aflorando aqui, camufla um pouco, olha como que está as condições da rocha, e aí é possível que tenha, a gente volta aqui no futuro, a gente faz escavação aqui no futuro, e a gente vai focá-lo nesse local. Enquanto isso a gente vai no local que a gente sabe que tem. Então vai muito de prospectar, vai muito de você analisar o local, analisar se é uma bacia sedimentar, qual bacia sedimentar é, porque existem bacias sedimentares que você encontra mais fóssil do que outras. Então vai um trabalho mais de história do que de fato você analisar um software. Você vai muito lembrando, você vai muito pesquisando onde que foi encontrado e como que essa bacia está se estendendo. Porque se a gente vai numa bacia do Triássico, você não vai esperar encontrar um tiranossauro. Então você vai buscando qual bacia que você quer, qual bacia que é mais provável, qual bacia que você pode entrar, porque muitas vezes tem afloramento de propriedade rural e eles não querem que você entre. Então tem todos esses problemas.
também ficar com vergonha na hora de perguntar para uma pessoa. Quando a gente viu a Revolução Falana, a gente viu que tiveram duas hipóteses sobre como os dinossauros começaram a voar. A primeira é que eles inventaram uma corrente que estava alcançar os animais que voavam, os bichinhos, e aí a partir disso ele conseguiu desenvolver um voo, e teve a teoria de que eles subiam nas árvores e começaram a planar. Em qual delas você acha que é verdade? Eu não tenho base teórica suficiente para afirmar Qual qual você é. acha? Eu acho que é. Mas não é. Como você acha? Não importa o que a gente acha, não importa o que a gente sabe. Só porque o achismo. Tá, pode dar a sua resposta, mas cuidado com isso. O que eu acho, eu falei isso em aula, o que eu acho tem grande importância. Quando eu tiver uma aula, eu acho isso, eu falo com os meninos, não tem nenhuma validade. É apenas o que eu acho. A resposta do João foi me encheu de orgulho. Então, não tenho base para responder. Mas, bom, se você responder o que você acha. A Ana não falou qual estava certo. A gente Porque viu. então, as hipóteses tem. E pode ser, inclusive, as duas. Dentro do dinossauro que saiu É porque ambas são igualmente prováveis, porque elas têm, você está partindo de um mundo que já aconteceu várias vezes. A gente tem animais que planam, mamíferos que planam, esquilos que planam, cobras que planam, lagartos que planam, e eles seguiram esse mesmo processo de subir na árvore e pular. E a gente tem outros animais, como algumas aves, que elas só correm e batem as asas ali para poder aumentar a velocidade delas. E a gente tem isso acontecendo com um velociraptor, com uma maniraptora, que eles não tinham asas, né? Eles tinham um bracinho curtinho só para você conseguir dar equilíbrio enquanto eles correm. Então, se tivesse que chutar, se tivesse que falar assim, talvez das árvores, que eles subiam nas árvores e poderiam ir. Porque a gente, só que isso teria acontecido no Cretáceo. Por quê? Porque no Cretáceo não tinha muito maniraptora que eles escalavam. Só que aí, o que acontece? O Archaeopteryx é do Jurássico, ele veio antes. Então, como que ele começou? Então, aí eu te devolvo a pergunta. Então, assim, eu não te dei a resposta, só te dei mais uma hipótese. Mais alguma pergunta? Mais uma questão. O aquecimento global, basicamente, estava em todas as regiões. Presente, pelo menos nas três extinções ele estava presente. Gases de efeito estufa, desenvolvimento da camada de ozônio, tanto que eu usei um artigo aqui que ele faz um paralelo com o período atual com o Wolverine. Ele mostra. Só tinha que a camada de ozônio resiliente, parou a atmosfera. Ela consegue regenerar. E o período permeando assim. A extinção foi relativamente rápida, 200 mil anos para ela acontecer. Então, acho que a gente tem um tempo. E aí, é isso que tá, você já respondeu. Lembrando que as extinções, a gente fala rápido, mas é um rápido geológico. É um rápido dos 200 mil anos. Existem gerações de 200 mil anos. A agricultura começou há 10 mil anos. A Revolução Industrial, ontem. Então, estamos caminhando para uma sexta extinção. É difícil dizer, mas a gente já tem sinais. A gente está aumentando a temperatura global, e isso vai acarretar em problemas com plantas que não conseguem aguentar. A gente pode ver, a gente vai poder ver acontecer ou não. Na verdade, não, né? A gente vai ter, se a gente tem uma extinção como Permiano, ela foi rápida. A gente teve muito vulcanismo, a gente teve muito processo acontecendo. E vulcão expele muito gás, ele expele muito CO2. Então, o que ele faz ali, como várias erupções vulcânicas intensas em um período, não é o que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo muita coisa, fazendo muita coisa, porque são muitos CO2, mas não é perto do que está acontecendo. Durou 200 mil anos. Gerações viveram e morreram sem saber que estava testemunhando de extinção em massa. Morreram por consequência dessa extinção em massa, sem saber que era por causa disso. E às vezes a gente está caminhando da mesma forma. A gente está vivendo aqui numa condição em que o planeta está aumentando 1 grau, acho que foi 1 ou 2 graus subindo. Um grau subiu. E a gente fez isso em 50 anos, desde a Revolução Industrial.
A gente teve 200 mil. A gente teve 200 mil anos. Praticamente 8 graus. A gente conseguiu subir 1,50. Não. 200, vamos colocar 200. Então, a gente pode estar testemunhando eventos de XP-Massa, só que aí a gente ainda tem o poder de impedir, ou pelo menos retardar esse Mitigar, né? Retardar, mitigar. Contra o presidente, sei lá. Ô, João, mais questões? Mais questões? Ô, João, quero agradecer muito sua presença. O João foi meu ex-orientado, mas eu não tenho, o João sempre foi assim, porque eu pensava que eu não preciso de orientador. Não tem um mérito aqui, não, mérito sobretudo dele. Acho que chama a atenção de aproveitar o grau de informação que vocês têm, que vocês podem alcançar boas instituições para administrar. Todos os nossos alunos têm uma visão muito boa em instituições que vão. Um ex-orientado da Karina, o Miller, ele passou na primeira fase do concurso para professor da Universidade Federal de Viçosa. Ele estava nas últimas etapas, talvez a gente vai ter um ex-aluno que eu peguei já professor de uma instituição nível que é de Viçosa. Acho que é uma oportunidade do curso de biologia para a gente ver, trazer os nossos egressos que estão aí distribuídos para todo canto, tá? Então acho que é importante vocês terem essa visão. João, vamos conversar para a gente ano que vem fazer uma visita lá, se possível. Lá comunitário, isso é muito perto, tem como a gente ir fazer uma visita. Eu estou no sexto período agora, estou no sexto, sétimo. Tem como a gente, se não der no sexto, a gente combina para o próximo período. Converso lá com o coordenador, com o professor, e a gente organiza isso. Tá? Mais uma vez, João, muito obrigado mesmo. As meninas